para quem ele prega, porque pelos seus exemplos é um criminoso do mais alto nível e este devia ser detido. Para mim, não colocar apenas um par de algemas, mas deviam ser 2 pares de algemas. Não. Ainda no distrito Cambuquana, também deve ser detido o presidente da Comissão Distrital de Eleições, o Dércio Macamo, que já foi visto em várias fotografias que passaram nas redes sociais, nos eventos do Partido Frelimo, trajando o uniforme do partido, fazendo campanha pelo Partido Frelimo, e é presidente da Comissão Distrital de Eleições em Cambuquana, onde nós tivemos, de fato, os problemas gravosos que tivemos. O Partido Frelimo teve 30 mil votos, mas os editais falsificados, espantosamente, passam de 30 mil votos para 90 mil votos. Quer dizer, isto é horrível. Então, terminando a nossa conferência de imprensa, queria salientar uma coisa. Eu queria salientar aqui uma coisa, que devem ficar muito bem atentos no que vou dizer. Os jovens da cidade de Maputo, a população da cidade de Maputo, está disponível a ir até as últimas consequências com este caso. A vitória da Renamo é inquestionável, tanto os dados da contagem paralela da Renamo, as atas, os editais da Renamo, ainda agora a confirmação com um consórcio Mais Integridade, que envolve mais de 10 organizações insuspeitas da sociedade civil, também chegaram ao mesmo número que a Renamo chegou, de 55% a nível da cidade de Maputo. Agora, tivemos também a carta episcopal da Igreja Católica, que salienta de fato que há necessidade de reposição da verdade. O comunicado de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos da América também vem a salientar que de fato é urgente a reposição da verdade eleitoral. Nós queremos dizer, como cidade de Maputo, primeiro, nós como delegação política da Renamo, os nossos membros, simpatizantes e a população da cidade de Maputo, não vamos aceitar nenhum resultado que seja diferente deste que foi provado em tribunal, foi provado na contagem paralela da Renamo, na contagem paralela da Mais Integridade e que é comprovado no coração de todos os maputenses que votaram e sabem quem que votaram. Então nós não vamos aceitar nenhum resultado desta natureza e não vamos aceitar ir às próximas eleições com as mesmas pessoas que foram responsáveis pela falsificação dos resultados, pelos crimes eleitorais que foram cometidos. Exigimos a Procuradoria-Geral da República para deter, acusar criminalmente todas essas pessoas que nós aqui referimos, e a Comissão Nacional de Eleições deve rapidamente afastar administrativamente a todos eles, colocando novas pessoas com base num consenso para nós avançarmos para as próximas etapas. Fora disso, não vamos aceitar, vamos até as últimas consequências. O povo está disponível para isso, os jovens estão furiosos e nós vamos estar com o povo. Não vamos nos dissociar do povo. Se for, como muitos jovens dizem, estão disponíveis até para perder a sua própria vida, derramar o seu próprio sangue para que a verdade eleitoral seja reposta, tal e qual a Frelimo também, em 1975, vinha de uma história gloriosa, que muitos dos nossos pais, nossos avós, correram riscos, foram na Xingueia, foram ao mato, que era justamente para garantir a liberdade, libertar os homens e a terra. Hoje, a nova geração está para seguir o mesmo caminho, mas desta vez não para se libertar do colono branco, mas para se libertar do colono preto. E os jovens estão disponíveis a ir até as últimas consequências. E não vai ser a Renamo que vai parar a tempestade e o tsunami que há de vir da juventude da cidade de Maputo. Muito obrigado. Algumas questões. Sim, eu tenho uma questão. A Renamo os judiciais em Campum e Cambaota sobre a submissão de recursos do PC10 no nível desses distritos. Sim, fomos notificados, sim. Fomos notificados. Qual é a expectativa? Não, a única expectativa, olha, meu caro amigo, há uma coisa que as eleições têm. As eleições, o fim último se traduz em números. São números.
Ou os números são falsos, ou os números são verdadeiros. Neste momento, a Renamo conseguiu ter, e essa era a expectativa que o Partido Frelimo erradamente alimentou, é que nós não íamos ter delegados de candidatura em todas as mesas. Nós conseguimos ter delegados de candidatura em todo o território da cidade de Maputo. Então, nós temos as atas, temos os editais conosco, dados pelos próprios órgãos eleitorais, que não foram fabricados pela Renamo. Foram os órgãos eleitorais, os presidentes das mesas, que deram ata e edital em cada mesa. Então, nós temos os números conosco, verdadeiros, dados pelos órgãos eleitorais, que nos dão uma vitória incontestável. Então, não há problema nenhum de apresentar os recursos que quiserem apresentar. Sabemos que é um desespero total, completo. Também é interessante, porque nunca se verificou isso na cidade de Maputo. Os órgãos eleitorais nunca apresentaram recursos, digamos, numa situação tão desvantajosa e tão de desespero e de agonia como estão. Até é muito positivo que isso aconteça, que é para as pessoas realmente verem que desta vez os órgãos eleitorais, o Partido Frelimo, bateram no fundo do poço e que não tem alternativa. Não existe, se se considerar as atas, os editais recebidos nas mesas, não existe ocasião absolutamente nenhuma para se reverter o resultado da contagem paralela. Portanto, a nossa expectativa é a expectativa da verdade. É por isso que eu, na última live que fiz, que algumas pessoas me perguntavam se eu não tinha medo, porque tenho recebido constantemente ameaças de morte. Na minha casa estou sempre cercado, a minha casa parece o lugar mais bem guarnecido da cidade de Maputo, porque tenho a Cerni, tenho a Polícia de Proteção, tenho lá o CIS, e tenho outros agentes das Forças Especiais, 24 horas digamos, a vigiar todos os meus movimentos, a seguirem-me de carros. Tudo isso acontece, e as ameaças todas que me fazem. E as pessoas perguntavam se eu não tinha medo. Eu disse, bom, o único medo que eu podia ter na minha vida é o medo de ser conhecido como um fraudulento, o medo de ser conhecido como um burlador, o medo de ser conhecido como um corrupto, o medo de ser conhecido como alguém que adultera resultados, o medo de ser conhecido como alguém que se deixou subornar para mudar o resultado eleitoral. Esse medo eu tenho, muito medo. Mas o medo de defender a verdade, o medo de defender o voto do povo, o medo de defender a verdade eleitoral, esse eu não tenho. Estou disponível a tudo, mas a tudo o que quiserem fazer. Porque mesmo que me atinjam com uma bala, há uma coisa que eu tenho certeza absoluta. É que eu até posso ser morto, eu posso ser atingido, mas a minha luta, essa não vai morrer. E os jovens têm provado hoje, pela adesão que nós estamos a ter nas nossas marchas, os jovens têm provado até hoje que estão disponíveis a derramar o seu próprio sangue, perder a sua própria vida por causa desta causa. E não seremos nós a mudar esta convicção forte e ardente que os jovens têm. Portanto, não vamos ser nós como Renamo, não vamos parar esta tempestade que é este povo, que é essa juventude, que diz que não vai aceitar, mesmo que tenha que se paralisar em absoluto toda a cidade de Maputo. Eles estão disponíveis para isso. E não vai ser a Renamo a parar essa vontade popular. Não tenho convicção de que a vitória da Renamo é irreversível. É irreversível, é certíssima, é inquestionável, é inelutável, é inatacável. Não há dúvidas nenhuma de que a Renamo ganhou e ganhou bem. O que o Partido Frelimo devia fazer é simples. Todos os partidos, todas as organizações têm um momento de decadência. A Frelimo já está na fase da decadência. Já devia ter ido à reforma antes. Ainda demos alguma bacela de alguns anos a governar quando já deviam estar na reforma. Agora, para além de estar na reforma, já estão em doença terminal. Estavam na sala de reanimação. Mas as suas próprias atitudes estão a levar. As suas próprias atitudes, que podia ainda acontecer um ato milagroso, de estarem na sala de reanimação, mas serem recuperados e voltarem a um convívio social. Mas mesmo assim, continuam a querer ser corruptos, malandros, bandidos e criminosos. Então já estão a transitar da sala de reanimação para a casa mortuária. E nós estaremos presentes para o dia do funeral. Muito obrigado. Vamos fazer chegar as nossas...
Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.